de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, acreditem que também a gente se sente muito angustiado, porque de verdade nós gostaríamos de estar ouvindo ao nosso companheiro. Um companheiro que tem uma fala imensamente rica, que nos acrescenta um conteúdo de volume. A Djanira, assim que nós informamos a ela que o companheiro não poderia vir, ele nos encaminhou um vídeo para que nós replicássemos, inclusive os que acessam a página do Facebook da casa vão achar esse vídeo lá. Ela falou assim, mas você precisa falar de Jesus. E nós ficamos imaginando o que nós vamos falar, porque nós tínhamos um tempo muito pequeno para elaborarmos a fala, até porque todas as outras palestras que a gente tem, digamos, realizadas, sempre nós começamos aqui. Então nós não tivemos um tempo hábil para abordar o mestre da maneira justa que ele precisaria. Mas isso não quer dizer que Jesus não seja sempre um assunto que nos acende a razão e que nos estimula a refletir sempre. O que se sabe sobre Jesus está inserido nas narrações evangélicas. Nós sabemos que não foram os apóstolos, todos os apóstolos responsáveis por redigir a memória do Cristo. Porque, na verdade, essas redações, esses livros, são livros que visam manter viva a memória de Jesus. Eles não foram redigidos enquanto aqueles amigos acompanhavam o mestre. Todos os evangelhos foram redigidos muitos anos após a morte de Jesus. À medida que os nossos irmãos começaram a perceber as lutas e foram identificando que o fim iria acontecer, que a morte iria chegar-lhes, eles tinham a demanda de que a mensagem seguisse viva, de que a memória do mestre seguisse viva. Os evangelhos é o esforço destes nossos irmãos em manter Jesus vivo na nossa cabeça. É uma obra gigante onde há ali um exercício de nos dar a vida do mestre anos à frente, que nós viríamos acessar ainda. Muitos companheiros falam sobre o que se perdeu junto a esta mensagem. Imagine, 20 anos depois de se ter vivido a experiência, se sentar e ter que se recordar, que ouvir, que conversar, que acessar recordações. Eu vejo hoje as pessoas no século XXI que você pergunta, lembra, fulano, daquilo que fizemos na última semana? E não lembro, não. A memória humana já está ruim para recordar 15 dias, 20 dias. Imagine para recordar fatos acontecidos décadas antes. O que nos faz refletir o quão forte foram esses fatos, o quão de vigor foram esses fatos que permitiram que aqueles homens pudessem viver isso. O que nós recebemos hoje e que está inserido nos evangelhos, o que está inserido no livro santo, na Bíblia, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como muitos companheiros sabem, desses evangelistas, somente o Mateus e o João foram discípulos que seguiram a Jesus, que estiveram junto a Jesus. Marcos e João não. Marcos e Lucas não estiveram juntos. Não o acompanharam enquanto discípulos. Há indícios que narram que Marcos era muito jovem na época em que o mestre realizava a sua função.
E há determinados indícios que dizem que a última ceia haveria sido realizada na casa de Marcos, porque sua família seguia o mestre, acompanhava Jesus. Marcos, então, forja o seu evangelho com parte na memória daqueles indivíduos e no pouco que ele viu. Já o Mateus era o culto, o que mais sabia, o que mais tinha a letra entre os apóstolos, entre os discípulos. Mateus era um homem ligado à fiscalização da época, à parte de alfândega, um cobrador de impostos. Mateus era profundamente odiado, como outros o eram na sua execução. Mas este acompanha Jesus e o segue, narrando a sua mensagem com observação vigorosa daquilo que havia visto. Lucas, o médico, este não conhecera o mestre, mas recebera a missão de redigir esta mensagem, de redigir o seu evangelho, e este iria viajar para estar junto a Maria de Nazaré e ouvir da mãe de Jesus, que foi falado sobre ela no último domingo, a vivência e as experiências do mestre. Mas João era um menino. João era um menino muito jovem, um garoto, que o acompanhou como um discípulo, chamado como sempre de o amado. Além de ser o responsável por redigir um dos evangelhos do mestre, iria fechar com o Apocalipse, já no fim da sua vida, indo a Pátimos, sendo responsável por já com mais de 60 anos fazer junto a Jesus viagens loucas, e indo à frente, indo ao futuro, indo aos dias que nós vivemos hoje, para retornar e dizer sobre os dias que viveríamos, sobre as guerras, sobre as lutas e sobre, enfim, o dia em que a terra encontraria paz. Nós vamos ver que nos evangelhos há a vida do mestre, há as anotações sobre a vida do mestre, porém, é preciso fazer uma anotação em particular. O Mateus, Marcos e Lucas redigem o evangelho semelhante ou o evangelho sinótico. Se nós lermos os três evangelhos, vamos observar que os três basicamente narram as mesmas imagens, narram as mesmas experiências, narram os mesmos milagres. Eles são responsáveis por falar sobre o Jesus Salvador, o Jesus Senhor da terra, o homem responsável por fazer o milagre, aquele que tinha a força, aquele que cessava os ventos, aquele que devolvia a visão aos cegos, aquele que levantava os homens que estavam em dificuldades. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos achar o Jesus rei, nós vamos achar o Jesus capaz de fazer aqueles feitos que nós nunca imaginamos. Este nos faz enxergar o homem que faz milagres, o homem que é diferente, que é maior do que os outros, pela força dos seus milagres, pelo gigantismo do rei que é. Mas João, o amado João, este olha o mestre sobre outro ângulo, sobre outra ótica. Se Mateus, Marcos e Lucas falam do mestre que faz milagres, do mestre que é o Senhor da vida lá fora, João viria falar de um homem que fala de dentro, que fala sobre o amor, que fala sobre o que ele é, sobre o que Jesus é. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas botam Jesus para fora, botam Jesus, o Senhor, de lá de fora, João invoca o íntimo. João invoca o eu sou. João invoca o que de verdade o mestre era. Não para aquilo que faria fora, não para aquilo que se esperava de fora, mas para aquilo que se aspira ser de dentro.
O pronome eu é algo complexo demais na nossa vida. Há um medo enorme em dizer-se eu. Porque sempre que você diz eu, a possibilidade é gigante de se invocar o orgulho, de se invocar o egoísmo. E na medida em que Jesus diz eu, este eu que nos assusta, este eu que nos agoniza, este eu que faz com que nós possamos sair de um lugar normal, do lugar em comum, e sermos levados para o lado de fora, Jesus viria a falar, eu sou, e ainda assim usando o pronome eu, não ser orgulhoso, nem ser vaidoso. Na verdade, ao se refletir sobre o meu eu e sobre o eu de Jesus, eu digo que o meu eu diz respeito à minha vida. O eu de Jesus diz respeito àquilo que ele era para a vida do outro. Em João, nós vamos achar Jesus falando por 7 vezes, eu sou. E é complexo nós imaginarmos de um espírito que invoca em toda a sua existência junto de nós, o amor ao outro, o amor ao próximo, abraçar ao outro, fazer pelo outro, ainda assim usar o eu. Em João, por 7 vezes, e só em João são achados essas 7 afirmativas. Em João, por 7 vezes, o mestre viria a dizer que ele era, que eu sou. E nós ficamos imaginando de sempre estes eu sous que nós ouvimos do mestre soltos em diversos momentos. Em primeiro instante, viria Jesus dizer, no capítulo 6, versículo 35 de João, o primeiro eu sou, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não sentirá fome. Aquele que crê em mim nunca sentirá sede. Começa Jesus falando sobre o pão. E nós vamos ver João ressaltando a metáfora, a importante metáfora do pão. Numa região onde não havia a variação de comidas e de possibilidades, onde se vivia uma região faminta, onde o elemento básico que sustentava e mantinha viva as pessoas era o pão. O mestre então começa dizendo que ele seria o responsável por manter a saciedade naqueles que o seguissem. Que aqueles que o seguissem nunca sentiriam fome, que aqueles que nele acreditassem nunca experimentariam a sede. Jesus não era o alimento, o pão, que saciava a si próprio, ele era o pão oferecido aos homens, oferecido a nós. Agora, ao lermos isso, vemos que no mestre está a possibilidade de saciar a fome que existe em nós das coisas do mundo, a fome que existe em nós das consciências de Deus. Nós vivemos dias de profunda fome, de um vazio existencial, onde as pessoas se alimentam e sentem-se vazias. As pessoas alimentam-se de imagens que não as enchem. As pessoas alimentam-se de relações que não as alimentam, que não as enchem. As pessoas alimentam-se de orientações que não as saciam. Em Jesus, João diz que ele é o alimento que, se nós pudéssemos vivenciar e experimentar, nunca mais sentiríamos fome. João viria a dizer ainda no capítulo 8, no versículo 12, no 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará jamais nas sombras, não experimentará nunca a escuridão. O horror do homem
de viver à sombra dos seus dias, aqueles dias onde, ainda que o sol brilhe lá fora, a alma segue tantas vezes numa sombra que é difícil enxergar a luz. Ele não só seria o alimento que nós poderíamos sorver nos dias em que a nossa alma sentisse fome, mas ele era a luz que nos conduziria e que acenderia o nosso caminho. A grande e abençoada possibilidade de ver para que lado a gente vai, para onde a gente vai. As pessoas que servissem-se do seu evangelho nunca mais iriam sentir medo da noite, porque a luz do mundo não poderia permitir, não iria fazer que as pessoas seguissem em meio às sombras. Veja, João está nos falando sobre as demandas básicas do homem: a fome, a luz, para onde ir, para que lado seguir. Viria ainda o mestre a dizer-nos, também João, no 10, eu sou a porta. E as pessoas que quiserem acessar o outro lado de onde está a porta, que mostra essa porta, precisará passar por mim. Na verdade, o homem anseia chegar a muitos lugares e não chega porque sempre que abre a porta que não o conduz à paz. O mestre nos oferece o pão. O mestre nos oferece a luz. E mais ainda viria João a dizer-nos, o mestre nos dá o ensejo de abrir a porta, que nos levaria ao outro lado, ao lado melhor. Ele igualmente é essa porta, é este acesso por onde ir. Nos dias que nós escutamos os companheiros da casa espírita dizendo que minha alma ela está vazia, os companheiros da casa espírita que dizem, eu não enxergo uma luz à minha frente, os companheiros que dizem, eu não sei para onde eu vou, leia João e faça a grande descoberta que o mestre, que o Senhor que estimulou com as suas memórias estas obras, ele é o seu alimento. Ele é a luz que mostra para que lado você vai. E se você o seguir, certamente do outro lado, quando você abrir a porta, o lugar que você vai achar é um bom lugar. É um lugar bom para se chegar. Na verdade, Jesus, ele vai reafirmando, sem ter medo do seu ego, da sua vaidade, que não existe. Mas ele vai reafirmando que naquilo que ele veio realizar, naquilo que ele é, está a saciedade, está a direção, está o acesso ao mundo feliz, ao melhor lugar. Jesus é o bom pastor. O pastor que zela, que vigia as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Na época em que Jesus viveu, em que estes homens viveram, os homens que tinham os seus rebanhos morriam de medo que os seus rebanhos fossem roubados ou sofressem assédio de outros animais. Então eles dormiam com as suas ovelhas. Eles reuniam as suas ovelhas em um lugar, deitavam em frente a este acesso e os próprios que cuidavam das ovelhas fechavam, faziam o lacre para que as ovelhas não saíssem. Se elas fossem sair, passariam por cima deles. O pastor, ele faz isso. Ele oferece
sua vida para a ovelha. Ele oferece as suas experiências, ele oferece a sua vivência para as ovelhas. Jesus se ofereceu em angústia, em sofrimento, como o pastor, o nosso pastor, para que nós pudéssemos lhes observar os atos, lhe observar a vida e podermos seguir ao nosso guia. Ele nos deu o alimento, ele nos deu a luz, ele abre a porta, ele oferece a sua própria vida, ele oferece-se a ele próprio para que nós pudéssemos seguir o nosso caminho. Eu fico imaginando os nossos irmãos, fico nos imaginando quando muitas vezes somos chamados por ondas profundas de egoísmo, onde a gente assiste nas redes sociais, nos noticiários, os políticos, aqueles que não se oferecem às ovelhas, que somos nós, que estamos ali esperando que eles possam vigiar o lugar onde estamos inseridos. Veja, as pessoas que chegam em níveis superiores, aqueles que são responsáveis por guiar-nos o caminho, eles não estão em situação de favorecimento em relação a nós. Eles são os responsáveis por resguardar o rebanho frágil, que precisa de pessoas que os olhe e os zele. Jesus, o maior, fez-se o menor, oferecendo-se para aqueles a quem ele guiava pudessem sobreviver e seguir adiante. Mas existe na sociedade humana uma ideia falsa de que as pessoas que ascendem à liderança, de que as pessoas que chegam em algum lugar param de relacionar-se com as bases, param de olhar as bases. Há tantas pessoas que viram chefes, entram nas suas salas e nunca mais olham para o lado de fora para descobrir o que está acontecendo junto àqueles que em outras épocas era idêntico a ele. As pessoas ascendem, melhoram, ampliam-se, ganham imagem, ganham projeção e se enclausuram nesta imagem. Jesus diferente, o Rei Sol, como nos diz Joana de Ângeles. O amor, como viria reafirmar João, ele se oferece, ele se dá. Faz-se menor, inclusive oferecendo a sua própria vida, para que as ovelhas pudessem enxergar o que se espera dos esforços da sua própria vida. O alimento, a luz, a porta, o que zela, o que cuida. Eu sou, viria dizer Jesus mais uma vez, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que morto, viverá. Que coisa doida. Há muitas pessoas que acreditam que quando Jesus falou isso, ele dizia que aqueles que acreditam nele nunca mais iriam morrer. As pessoas adoecem, vêm para casa espírita assim, eu tenho fé. Eu tenho fé de quê? Que eu vou viver. Não, eu acredito, eu tenho fé, isso vai passar, eu não vou morrer, ainda não vou morrer. Ele tem 30 anos, ele vem, ele acredita, ele ora, acontece algo e ele vive um bocadinho mais. Daí, há 20 anos, ele de novo adoece, com 50 anos volta e diz, acredito que eu ainda não vou morrer. E aí ele faz uma oração, ele pede, ele toma o passe, água fluidificada, culto no lar, vai assistir as palestras, vai a todos os seminários, passe na segunda, passe na terça, passe na quarta, passe na quinta. Ele toma aquela overdose de passe, já começa a fluidificar a água em garrafão de 20 litros e leva para a sua residência. Eu tenho fé que eu não vou morrer, fica bom. Daí a 20 anos, já com 7 décadas, ele adoece outra vez. E espera também que não vai morrer, e morre
No final se tem a sensação de perda, de derrota. As pessoas vivem como se tivessem fé, nunca morressem. A ressurreição tem outro aspecto. A ressurreição é uma ressurreição de alma. Jesus é o objetivo e é aquele que nos estimula a ressurreição do Espírito. Eu vou ressurgir vivo. Vou olhar para o meu íntimo e descobrirei que não existe a morte. Existe um sujeito que achava que a vida era exclusivamente andar por esses caminhos. Usufruir um domingo de sol, pegar uma boate num fim de semana, sair para estar com os meus amigos. Jesus promove uma ressurreição quando ele nos faz enxergar que a vida vai muito mais além do que usufruí-la exclusivamente, que é preciso e é possível renascer aqui encarnado. Redescobrir o sentido da vida plena, da vida maior. Os indivíduos que ressurgem em Jesus, que ressuscitam em Jesus, não são aqueles que não conhecerão a morte física nunca, mas são aqueles indivíduos que experimentarão de verdade a vida espiritual sempre. Assim sendo, a morte física será simplesmente um fechar de ciclo de uma existência que é imprescindível, que um dia se acabe. Quando você ouve as pessoas dizerem assim, eu tenho horror da morte, eu tenho medo da morte. A morte me gera medo e é natural. Mas a morte assusta muito mais aqueles homens que não olharam em Jesus o objetivo da sua ressurreição, mas não da sua ressurreição física. Aquele indivíduo que olha para si próprio, olha para a sua vida e olha aquilo que o Mestre fez na sua vida e consegue identificar de verdade que venceu a morte. Não a morte física, porque esta faz parte de um ciclo existencial, mas venceu esta morte existencial espiritual, que anda por dentro de muitos homens, que anda dentro de nós. Jesus, que nos dá o alimento, que nos dá a luz, que nos abre a porta, que cuida de nós, que cuida da gente, nos invoca a ideia de ressurreição. Mas eu volto a dizer, não a ressurreição física. Há homens que caminham aí fora mortos-vivos. Há tantas pessoas mortas-vivas. Há tantas pessoas famintas na alma. Há tantas pessoas saudáveis, saradas, fortes, coradas, robustas, com a alma cheia de fome. Há tantas pessoas que fazem um exame de sangue e encontram saúde plena nos seus excelentes resultados, caminhando na escuridão, caminhando na sombra. Há tantas pessoas que vão às consultas médicas, que fazem ressonâncias magnéticas, que fazem cintilografias, que fazem análises, que tomam medicamentos variados, que mandam buscar lá de fora esses medicamentos, e que seguem sem saber o que eu abro, que porta eu abro, para que lado que eu vou. Há tantas pessoas de corpos bem forjados, bem constituídos, que se sentem mortas, desamparadas, sem alguém que lhes mostre o sentido. Jesus veio promover uma ressurreição para estes que se dizem saudáveis. Porque as pessoas, no século 21, que se dizem saudáveis, são aquelas que não comem carne, não comem glúten, não comem carboidrato, não comem enlatados, só comem integral, só comem hidropônico. São aqueles que fazem 30 minutos, pelo menos, de atividade física por semana. E um dia essas pessoas se matam. É estranho você ver pessoas tão saudáveis,
tão robustas, tão bem forjadas, tão bem academizadas, com todas as suas vértebras no lugar, não sentem uma dor, não têm um pensamento, não têm um enjoo, não tomam um remedinho anti-inflamatório, correm 18 quilômetros por dia, todos os dias, e publicam no Face, já paguei a conta de hoje. E essas próprias pessoas, elas estão mortas. E quando você senta com elas para conversar, elas falam assim: eu não sei, cara, eu tenho um vazio dentro de mim, isso é fome. Mas não é fome do alimento humano, é fome do Cristo. Eu não sei, cara, eu olho para os lados, olho para frente e não vejo. Isto é sombra, isto é falta de luz. Luz do Cristo, a luz que te mostra para onde você vai, porque Ele é. Ele já havia dito, eu sou. São aqueles outros que dizem, mas eu fiz um curso, me especializei, viajei o mundo, falo vários idiomas e nada se abre, as portas não se abrem. E quando se abrem e eu vou lá, não é o que eu esperava. Não é o que eu queria. Volte-se à porta. A porta que João nos falou. Entra por ela. E você não se perderá. Eu não tenho quem zele por mim. Quem cuide de mim. Quem me vigie. Quem se ofereça por mim. Busque o pastor. O bom pastor. Aquele que cuida, que zela e que oferece a vida dele por você. Viveu em cima dele todas as angústias que não precisava viver, só para te dizer, eu não preciso e vivo, faça disso seu exemplo. Viva isso na sua vida. Jesus não veio para nos jogar sobre os seus ombros e nos levar a vida fora sem que as dores nos atinjam. Ele é o pastor que se oferece, que se imola em nosso nome, mas como exemplo a nos dizer, olha, tem que ser assim, precisa ser assim, de outro jeito não vai, porque eu sou a ressurreição. E quem se alimentar de mim, quem se iluminar de mim, quem se oferecer a mim para que eu zele, eu vou me oferecer a ele, não conhecerá a morte. Segue ainda João dizendo em mais um capítulo 14, no versículo 6, um dos eu sou mais poderosos do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá a lugar nenhum, senão por meu intermédio. Como isso é estranho. É esquisito porque a gente ama ler isso. A gente acredita nisso. Mas não é esse caminho, essa verdade, essa vida que Ele é que a gente segue. Porque Ele faz algumas exigências, espera determinados elementos de cada um de nós. Ele te alimenta, Ele te ilumina, cuida de você. Abre um lugar para onde você vai. Ele permite que você renasça, que você ressurja, mas diz o seguinte, se não vier através de mim, as coisas não vão dar certo no final. É por essas e outras que é tão esquisito, e é por isso que o Evangelho nos fala quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque o sujeito chega no máximo da sua vida e descobriu que só amealhou dinheiro e mais nada. E aí eles não sabem qual o sentido de viver. Aí vai dizer assim, mas volta, lembra do Cristo, que te alimenta, que te ilumina, que te sinaliza o caminho, que te bota para passar por aquele lugar, que te estimula a ressurreição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E quando a gente fala sobre isso, é impossível nós não dizermos que para seguir este caminho, para seguir esta verdade, para encontrar a vida ao final, é preciso observar as regras que ele nos fala, os objetivos que ele espera de nós. Jesus, diferente daquelas famílias que nós vivemos, que os nossos equívocos são sempre reconhecidos com uma passadinha de mão na cabeça, que diz assim, coitadinho, mas ele está vivendo uma pressão muito grande, que peninha, deixa ele errar de novo. O Cristo não. Ele está dizendo, mas veja, eu me ofereci em morte, em holocausto, para que você pudesse viver o que você espera mais de mim. Dei a minha vida, você quer o quê? Que não só eu dê a minha vida, mas que eu cuide da sua. Que eu te leve nos meus ombros. Que eu te alivie em todas as angústias. Que não fui eu quem gerei, mas foi você quem escolheu quando foi buscar outra fonte para se alimentar. Quando foi buscar outra lâmpada para se iluminar. Quando foi buscar outro acesso, a porta, para acessar. Quando foi buscar outro líder para cuidar de você, você quer o quê? Se o alimento que você opta não é o que eu tenho para te dar, se a luz que você se ilumina não é a luz que eu acendo para você, você se acende na luz dos outros, que não são, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, no seu sétimo, Jesus iria dizer, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. E Deus, o Pai, o lavrador. E vocês são os ramos que dão as uvas que saem. Então Jesus iria dizer, eu sou a árvore e espero que vocês frutifiquem nesta árvore. Eu espero que de mim saiam novos frutos, novas sementes, que se assemelhem a mim, que sejam a minha sequência. Eu espero que você seja um fruto que nasceu em mim, porque o fruto que nasce de mim sou eu. Quando Jesus nos afirma, eu sou a videira e você o fruto, todo aquele que nasce da videira Jesus transforma-se em Cristo. Assume para si a face do Cristo. Aonde a gente nasce? Ou nós somos só as figueiras, horas secas, horas cheias de folhas, mas que não frutificam. O que o mestre fez, o que a videira fez com as figueiras secas? Arranque, corte, que ninguém retire de ti fruto algum, porque nada sai de você. Ele é o pão, ele é a luz, a porta, o pastor. Ele é aquele que nos invoca a ressurreição. Ele é aquele indivíduo que nos mostra o caminho. Mas mais do que isso, no fim ele diz, eu espero que fazendo isso tudo, você nasça em mim, ressurja em mim como um fruto. E se você nascer em mim, você será parte de mim. E agora, você virará semente do Cristo, que em determinadas épocas será alimento de alguém, será luz de alguém, porta de alguém, zelará por alguém, protegerá, cuidará, oferecerá a sua vida por alguém. Jesus então nos desenha em João, quando ele diz, eu sou um ciclo, pão, luz, a porta, o pastor, a ressurreição, o caminho e a videira. Eu vou te dar de comer, sua alma não vai sentir fome. Eu vou iluminar o seu caminho, você não vai se perder. Eu abrirei a porta, te permitirei chegar ao outro lado.
Nos dias que você sofrer o assédio, o ataque das forças da sombra, eu vou me dar, para que você siga sobrevivendo. Te oferecerei, por fim, ressurreição. Você voltará, mas não em corpo. Você voltará a experimentar uma vida muito maior, muito mais ampla do que uma vida física, porque eu sou o caminho. Não fuja de mim, mas de você eu espero que eu seja a videira e que depois de alimentada, iluminada, cuidada, você frutifique em mim. É preciso que nós possamos nos perguntar todos os dias: Ele me deu de comer, Ele me acena me dizendo para onde vai, nasço nele. Eu sou um fruto que brota nesta videira, que seguirá um dia realizando a mesma obra, a mesma função no mundo que está aí fora, ou eu serei para o resto dos meus dias esta ovelha que é perdida do aprisco, se esforçando para ser novamente arrebanhada, zelada e cuidada. João vem nos fazer enxergar no seu evangelho que Jesus é um farol aceso, que Jesus é a nossa rota, que sempre que nós não soubermos e não tivermos saciedade na alma, busca Jesus. Sempre que a sombra abater-se na sua vida, busca Jesus. Sempre que você tiver dificuldades, para onde você vai, busca Jesus. Se sente morta, se sente sem vida, ainda que os seus exames de sangue digam que você está 100%, busca Jesus. Não sabe para que lado vai, busca Jesus. Não sabe quem você é, o que você tem a oferecer neste mundo, busca Jesus. Nele as respostas. Leiamos João, o evangelista amado, aquele que esteve próximo, aquele que repetiu os 7 eu sou do Cristo, a nos reafirmar todos os projetos que o Mestre tem para a nossa vida. Quando a gente ouve um espírita dizer que está tão difícil a vida para mim, como ele está longe do Cristo. Como a gente ouve um espírita dizer que eu não sei para que lado eu vou, como ele não conhece nada do Cristo. Quando a gente ouve um espírita dizer, minha alma está tão vazia, tem um buraco dentro dela, como ele não se alimenta do Cristo. Quando a gente ouve um espírita dizer que eu estou vivendo crise existencial, que eu não sei para onde eu vou, como ele não quer seguir os caminhos do Cristo. Como ele não quer acompanhar esses passos? Não são passos fáceis, não são passos de favorecimento. Nós vivemos numa sociedade que segue sempre os passos que lhes favoreça. Aqui, eu vou seguir esse caminho, porque neste caminho os meus amigos seguem juntos, porque neste caminho a comida é boa, porque neste caminho eu tenho favores da vida. Quando isso acabar, o caminho perde o sentido. Então que a gente volte para o Evangelho e encontre nele as respostas do eu sou. Porque o eu sou já nos falou isso. E por fim, no último eu sou que João viria dizer, o de número 8, que não está inserido no seu Evangelho, mas que está inserido no Apocalipse. No capítulo 1, versículo 17, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu cheguei aonde espero que vocês cheguem. Eu comecei e cheguei ao fim. Eu espero que vocês igualmente cheguem ao fim, comendo de mim, se iluminando de mim, acessando a vida por mim, caminhando pelos caminhos que
que eu desenhei, ressurgindo de mim. E por fim, sendo frutos que nascem de mim. Nós, quando vivermos isso, descobriremos o que é o sentido da felicidade. E eu tenho a dizer aos companheiros, fora disso, o resto não é felicidade, é prazer, é alegria de momentos. A fome vai voltar, a sombra vai voltar, a porta vai se fechar, o pastor vai me abandonar, eu vou ficar seguindo morto e, consequentemente, não frutificarei em lugar nenhum. É por isso que disse Jesus, eu sou. E que nós, de verdade, acreditemos nisso e vivamos isso. Porque aí no final, nós seremos igual a Ele. O primeiro e o último, que vencemos o nosso caminho, que vencemos a nossa jornada. Que Jesus, nosso Senhor, nos guie e que o seu Evangelho, não só o Evangelho que a nossa casa lê, o segundo o Espiritismo, mas que o Evangelho que está inserido no livro santo, na Bíblia, chegue um bocadinho mais às nossas mãos. Leiam ali os sinóticos, os que se assemelham, leiam aqueles que exaltam o Jesus que faz milagres enormes aos nossos olhos. E leiam João, o Jesus que faz os grandes milagres dentro das pessoas. Se os outros ressaltam os milagres de fora, João acende os milagres que Jesus poderia fazer de dentro. Que Ele nos guarde, que Ele nos acompanhe e que Ele nos oriente hoje e sempre.